Pessoal, falar uma coisa que afeta muito os relacionamentos e é uma fórmula para o relacionamento fracassar. O que acontece? Uma coisa que a gente entende é que o relacionamento ele é uma ressonância energética. Então, ele é uma troca de energia entre as pessoas envolvidas, entre um par ou um grupo, né? Isso acontece de forma familiar, num casal, mas também no seu trabalho. Uma forma de fracasso certo é quando existe uma expectativa elevada. A expectativa elevada, ela é uma forma de fracasso muito conhecida na psicologia, em qualquer cultura ancestral você tem referências a essa questão do que você espera do outro. Mas quando você sabota o relacionamento, quando você já, por uma questão de ego, vaidade, você não quer que aquilo dê certo, o que você faz? Uma cobrança de algo que não pode ser realizável. Cobrança é impossível de realizar. Então, quando você, por exemplo, está num relacionamento, vamos dizer, amoroso, e de repente a sua esposa, o seu marido, né, o seu namorado, exigem uma postura sua, exigem que você compre. Vamos dar um exemplo muito prático, né? Ah, eu quero que você compre uma casa melhor para a gente morar. E você não tem condição de comprar uma casa. Se essa cobrança ela se mantém durante muito tempo, isso acaba destruindo o relacionamento. É importante a gente entender que isso muitas vezes acontece no trabalho. Eu vou dar um exemplo de uma situação real que aconteceu comigo quando eu trabalhava numa multinacional. Como é que funciona isso? Vou explicar o exemplo. Eu trabalhava na área de tecnologia, tá certo? E eu atendia diretorias comerciais. Comercial, vendas, marketing, né? E eu tinha que fazer diversos projetos para atender essas áreas. O que acabou acontecendo? Né? Isso, como é que funcionava na estrutura que eu trabalhava. Existia um orçamento aqui, um orçamento para atender os projetos dessas áreas. Então, eu referia assim, o projeto 1, projeto 2, projeto 3, que vinham do orçamento de tecnologia. A diretoria global, mundial, porque era multinacional, de TI, numa mudança de lideranças internacionais, ela começou a exigir que os países, as unidades, elas começassem a trabalhar da forma que se trabalhava nos Estados Unidos, onde as diretorias comerciais passariam a liberar um orçamento para financiar esses projetos. Isso é uma mudança de cultura, porque estruturalmente para a empresa o dinheiro é o mesmo. A empresa, o negócio dela não vinha desses projetos. Esses projetos eram financiados
pela verba total da empresa, mas era uma forma do dinheiro circular. Nos Estados Unidos, a verba, né, a grana, né, ela vinha de fora e ia para as diretorias comerciais que demandavam da diretoria de tecnologia. Só que na América Latina, né, na época, isso funcionava de uma forma diferente. O que acontecia? O orçamento ele vinha para a área de tecnologia, como era se esperado, as diretorias demandavam seus projetos e os projetos eram executados. O que acontece? Quando a gente começou a solicitar que as diretorias da área comercial, de marketing, aprovassem um valor delas, né, para poder executar o projeto, eles não entenderam exatamente que ia ter mais injeção de verba. Ou seja, contabilmente ia ter que ser feita uma jogada para que essa verba que vinha inicialmente para a área de TI, ela viesse para cá. Ou seja, as diretorias comerciais entenderam que elas iam perder dinheiro, né, disponibilidade de orçamento para ter que fazer os projetos de tecnologia que elas não faziam antes. Então, com isso, né, começou a se negar um monte de projeto para não perder orçamento. Né? Consequência, a minha área, né, e algumas outras foram impactadas, ficaram com um número de projetos muito inferior a anos anteriores. Isso só por causa de uma mudança de gestão. Só que a diretoria mundial, a diretoria global, ela queria implementar esse modelo porque eles diziam que assim estavam salvando verba. Uma mentira, né? Na verdade, uma mudança contábil de qual centro de custo que esse capital ele ia circular inicialmente e o fim seria o mesmo, né? E, na verdade, por uma questão de vaidade, de ego, né? Eles queriam demonstrar que eles estavam fazendo uma economia. E é óbvio que não, porque a empresa era uma empresa de bebidas, né? Então não tinha como a receita vir proveniente de um desses projetos. Então, você cobrar uma coisa que não pode ser entregue, ela é uma forma de detonar o relacionamento, uma forma de jogar como é que se diz? Um atendimento de expectativas, uma forma harmoniosa de convivência no lixo. Né? Então, é importante que a gente possa, né, estabelecer limites, né, de relacionamento entre as partes e expectativas razoáveis, combinadas entre as partes, para que isso possa ser feito de uma forma saudável e próspera, para que seja feita para o crescimento de todos. Nesse caso aqui, todos saíram perdendo. Aqui no nosso caso, a gente apresentou um número muito inferior de projeto, parecia que a gente estava trabalhando menos, e as diretorias comerciais ficaram com menos projetos e a diretoria global acabou não conseguindo um resultado imediato com o que ela queria implantar. Todo mundo saiu perdendo, por quê? Porque as expectativas não foram previamente acordadas, não foram combinadas. Vocês entenderam como é que essa questão da expectativa e você cobrar algo que não pode ser entregue pode prejudicar demais o relacionamento? Lembra, todos, né, têm uma participação. Quando você fala de relacionamento, você não fala de uma única pessoa tratar a energia interna, você está tratando de energia de um conjunto. Nesse caso aqui, todos saíram perdendo. Segue a gente para a próxima aula.